tudo bem? Nós vamos continuar com o módulo 3. Hoje nós vamos estar finalizando e na próxima aula nós vamos iniciar o módulo 4. Bom, galera, não deixem de estar copiando, respondendo, verificando, fazendo a correção na apostila de vocês. Quando nós voltarmos, eu vou estar vistando essas apostilas. Lembre-se que o conteúdo, ele está sendo colocado todos os dias, são conteúdos novos para vocês, tá? Então, não deixem acumular. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar fazendo a correção das atividades que eu deixei na aula passada para vocês. Atividade 3 da página 220, tá? A resposta, pessoal, fica assim, ó. A terceira revolução industrial, ter facilitado e ampliado a rede de comunicações, permitindo que os países não desenvolvidos expandissem seus mercados, principalmente no setor de call center, telemarketing, assim como o aumento da velocidade de comunicação. Dessa forma, as empresas transnacionais que têm sede em países desenvolvidos optam por instalar suas filiais em países emergentes, em busca de mão de obra mais barata. Foi o que eu já havia dito para vocês, Essas grandes empresas transnacionais, elas costumam se fixar em países aí subdesenvolvidos, buscando justamente essa mão de obra mais barata. Incentivos fiscais oferecidos às transnacionais, para que elas se instalem nesses países e gerem emprego. A Índia ter sido colonizada por britânicos e ter a língua inglesa como segunda língua oficial, que facilita a comunicação e o trabalho do mundo globalizado. Bom, os testes da página 220 e 221, a 1 era a letra D, a 2 a B e a 3 a letra C. Lembrando que esses slides, tá? Eles vão aí para o e-mail dos pais de vocês, então depois vocês façam as devidas correções. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comércio internacional. Com a globalização, com todo esse fluxo de informações, de materiais e imateriais, hoje o comércio internacional ele flui de uma forma muito dinâmica no mundo em que vivemos. Cada país, tendo em conta suas características físicas, econômicas e tecnológicas, especializa-se em determinado tipo de produtos, bens e serviços. Como essas produções são desiguais nos vários estados, é lógico que se estabelecem intercâmbios onde uns oferecem produtos a outros que deles necessitem. O intercâmbio resulta da necessidade de satisfazer a população com determinados produtos que neste local não existem quantidade suficiente para suas necessidades. Por exemplo, o Brasil ele exporta aí uma grande quantidade de carne, seja bovina, seja suína, ou até mesmo dos nossos galináceos, que vão aí para outros países e acaba que importando também muitos produtos. Ele acaba importando trigo aí da Argentina, dos Estados Unidos, importa também muita tecnologia, E o Brasil ele acaba que exportando grande matéria-prima e importando produtos industrializados. Então o comércio mundial ele se baseia nisso, nas necessidades de cada país. Nenhum país é autossuficiente. Todos os países eles necessitam uns dos outros. Ele não consegue ser autossuficiente em todos os materiais e produtos que ele necessita. Bom, é a lei da oferta e da procura. A troca de bens e serviços implementa-se pela crescente interação e complementariedade dos diferentes fatores que regulam essa atividade. O mercado que possibilita o intercâmbio comercial entre consumidores e produtores, a procura, decisão de aderir a uma determinada quantidade de um bem ou serviço, a oferta, que consiste na quantidade de bens que os produtos disponibilizam ao mercado. Aí nós temos aqui, se a oferta é superior à procura, há um excesso de produto e os preços baixos, Ao aumentar a procura, os preços escasseiam e os preços sobem. Ao baixar os preços, aumenta a procura. Vou dar um exemplo para vocês, Houve aí uma grande corrida aos supermercados no início dessa pandemia. Várias pessoas começaram a estocar os produtos em casa. O que aconteceu com o preço dessas mercadorias? Elas subiram. Tanto que o Procon teve que intervir, porque havia muitos oportunistas, As máscaras e as luvas, por exemplo, que eram muito baratas, hoje elas estão muito caras. O álcool em gel você quase não acha no supermercado. Então isso, galera, é oferta e procura. Se nós fôssemos há uns 2 meses atrás, nós acharíamos aí luvas, máscaras e álcool a um preço muito mais acessível. Hoje, devido à demanda desses produtos, às vezes nós nem achamos, e quando nós achamos, esses produtos estão com um preço elevado. Então isso é claramente dentro do nosso cotidiano isso aqui, a lei da oferta e da procura. Bom, noções básicas. As trocas comerciais que se realizam dentro das fronteiras do estado, são denominadas de comércio interno.
Quando as trocas vão entre um país e outro, comércio externo. Então isso é muito fácil. Se há, por exemplo, um comércio dentro do Brasil, ele faz entre os estados, entre cidades, é um comércio interno, ele está acontecendo dentro daquele território brasileiro. Se ele vai fazer uma negociata aí com os Estados Unidos, com o Japão, com a Alemanha, com a China, já se torna um comércio externo. As relações de intercâmbio comercial a nível internacional desenvolvem por meio de importações, são aquilo que nós compramos, sejam bens, serviços, tecnologia, ou exportações, aquilo que nós vendemos. Então, importação, aquilo que um país compra, ou uma cidade, ou um estado, exportação, aquilo que ele vai vender, aquilo que ele tem para oferecer. Bom, a balança comercial é a relação que existe entre a compra no exterior, importações, e o que se vende nela. Balança comercial, exportações e importações. Se o valor das compras ao exterior, importação é inferior ao das vendas no exterior, diz que a balança comercial do país é favorável, positivo ou um superávit. Então, galera, eu vou explicar de uma forma mais fácil. Se um país, né, a mesma coisa acontece com a gente, né, nas nossas finanças. Se nós temos lá 100 reais e gastamos 200, a nossa balança comercial vai ser negativa, ela vai ter um déficit. Por quê? Porque nós mais gastamos do que nós tínhamos em mãos. Então a mesma coisa acontece com um país. Se ele mais importa, se ele mais compra, ele vai ter um déficit, porque ele vai estar exportando menos, vai entrar menos dólar, vai ser uma saída maior de dólar e uma entrada menor. A balança comercial dele vai ter um déficit. Agora, para ter um superávit, ele precisa o quê? Vender mais, ele precisa exportar mais e importar menos. Aí a sua balança comercial vai ficar positiva. Então, de uma forma bem resumida, é isso aqui que ele quis dizer com balança comercial. É assim que se mede aí as importações e as exportações de um país. Bom, evolução do comércio no mundo. É através do comércio que se realizam as trocas de bens entre pessoas, regiões e países. O comércio é uma atividade econômica que nos últimos anos tem sofrido uma profunda transformação. Ao longo da história do ser humano, a atividade comercial tem adquirido uma importância econômica crescente, mas foi desde a segunda metade do século XX que se registrou uma grande expansão do comércio internacional de mercadorias. A gente começa a observar aqui, ó, pessoal, foi a partir ali de 1983, tá? Que houve aí essa grande evolução. Isso se deu principalmente no período da Guerra Fria, quando começaram a surgir a internet. A internet ela surgiu lá nesse período, né? Os satélites, as grandes empresas. E aí começou mais efetivamente a globalização. Apesar da globalização ser um fenômeno muito antigo, né, ela data desde a época das grandes navegações, foi a partir da segunda metade do século XX, devido a sérias mudanças que o mundo estava passando, que a globalização ela se tornou aí bem mais acentuada e onde a gente viu a evolução aí do comércio no mundo. Fatores que influenciam o crescimento do comércio. O crescimento da população mundial, que faz aumentar aí, né, a busca por consumo de bens e serviços, a intensificação da produção industrial, que fez aumentar muito a oferta, e a modernização dos transportes, que aumentou o volume de tráfego. O desenvolvimento das telecomunicações, que desenvolveu publicidade e possibilitou a realização de negócios a longas distâncias. Então, isso aqui, pessoal, foram os fatores que contribuíram para o crescimento do comércio. Além do crescimento da população, né, houve aí a modernização dos meios de transporte, das telecomunicações. Hoje você consegue comprar um produto do outro lado do mundo sem precisar sair da sua casa, na frente do seu computador, até mesmo através da tela do seu celular. E isso aí facilitou demais essas trocas comerciais entre os países. O desenvolvimento do mundo empresarial, né, o maior número de empresas correspondente ao aumento dos negócios estabelecidos e das trocas comerciais efetuadas. A globalização da economia, que fez com que certas marcas e certos produtos assumam uma dimensão mundial no que diz a sua produção e seu consumo. Hoje a gente consegue aí ter acesso a produtos de vários países. Hoje a gente veste um tênis aí, por exemplo, o tênis da Nike, ele foi fabricado em vários lugares. O cadarço é feito num lugar, a baunilha é feita em outro, o solado é feito em outro, a parte de cima é feita em outro. E aí acaba se juntando em uma grande montadora e esse tênis aí acaba se espalhando pelo mundo inteiro. Então a globalização é isso, onde vários países acabam assumindo aí a produção de vários produtos. Os fluxos internacionais, né, do comércio. Nós podemos ver o quê? Que nem todos os países contribuem de igual modo para o comércio internacional. Verifica-se a escassa participação de grande parte dos países da África e da América Latina. E nós temos aí como grandes participantes o Japão, os Estados Unidos,
Os intercâmbios comerciais são facilitados pela existência de organizações que proporcionam o alargamento dos mercados e facilita o escoamento dos produtos. Então a gente consegue ver aqui o quê? Que os nossos países aqui, principalmente da América Latina e do continente africano, são grandes receptores, enquanto esses países aqui, eles acabam que atuando como grandes distribuidores de produtos aí. Pessoal, nós vamos ver que a maioria desses países, tanto da América Latina quanto da África, são grandes apenas distribuidores aí de matérias-primas ou chamados aí commodities. Países em desenvolvimento, uma economia dependente. As exportações dos países em desenvolvimento consistem sobretudo em produtos alimentares, recursos energéticos e matérias-primas que têm um baixo valor comercial. Precisa, para transformar esses produtos, eles precisam de recursos tecnológicos, de dinheiro que muitas vezes eles não têm. Então o que eles fazem? Eles acabam mandando para os países desenvolvidos, que transformam a matéria-prima e vendem aí a um elevado preço. Como eu já disse para vocês, a gente vende a laranja e compra o suco. O que é mais caro? Suco pronto. Né? Isso é uma forma bem tosca de estar mostrando para vocês, é um exemplo bem básico de como seria. A gente vende lá várias toneladas de minério de ferro e acaba comprando a liga de aço a um preço muito mais caro, ou até os componentes e as peças de um carro, de um celular. Então, por isso que a nossa balança comercial ela sempre apresenta um déficit, porque a gente precisa estar exportando muita matéria-prima para poder compensar aí as importações que a gente faz no setor tecnológico. Os produtos industriais de elevado valor comercial produzidos nos países desenvolvidos são trocados pelos produtos agrícolas ou matérias-primas de baixo preço no comércio internacional, obtidos nos países em desenvolvimento. Nessa relação desigual, muitas vezes são os países desenvolvidos que estabelecem os preços dos produtos que compram e o preço dos produtos que vendem. Eles têm a faca e o queijo na mão. Né? Eles costumam falar, não, eu vou pagar esse tanto, você tem aí minério de ferro, você tem a bauxita, mas eu estou disposta a pagar isso aqui para vocês e vamos fazer esse acordo, e a gente acaba vendendo e comprando depois os produtos industrializados. Países desenvolvidos, né? Produtos industrializados, capitais, tá? Dinheiro, investimentos, tecnologia e empréstimo. Eles aí produzem e enviam para onde? Para os países subdesenvolvidos, não industrializados, que acabam enviando para eles o quê? Produtos primários, agrícolas, minerais e energia. Minérios, produtos agrícolas e energia. Por exemplo, a gente manda o minério e acaba aqui comprando aí a tecnologia. Então, esse infográfico, ele mostra bem para vocês aí como que funciona essa troca entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, pessoal, eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Realizar as atividades do Em Casa, nas páginas 222 e 223. Na próxima aula, que vai ser lançada aí na quinta-feira, eu vou estar fazendo a correção desses exercícios e nós vamos iniciar o nosso módulo 4. Como eu disse para vocês, não deixem de fazer as correções, tá? Não deixem atrasar o conteúdo. Beijos e até mais.